pensou sobre planejamento previdenciário? Bem, ele é um serviço de preparação pré-aposentadoria, que visa garantir que o trabalhador se aposente de forma mais rápida e recebendo o melhor benefício possível. Todo mundo fica pensando, eu quero muito aposentar, mas quando tá chegando essa hora, fala assim, meu Deus, mas será que eu vou conseguir manter, né? Para falar sobre esse processo de aposentadoria, o Santa Receita preparou uma série que você vai ficar atento a cada requisito e venha receber a aposentadoria que você planejou. No programa de hoje, a gente vai destacar os pontos principais que são analisados na hora de fazer o planejamento previdenciário. E quem nos ajuda com esse tema é o especialista em direito previdenciário, Felipe Salata. Felipe, seja muito bem-vindo. Feliz Ano Novo! Obrigado, Abi. Feliz Ano Novo para vocês, um excelente 2023, para o Léo, para todos de casa também, todos que estão nos assistindo. Para todos nós, que a gente tenha uma saúde financeira melhor mesmo, Sim. né? Muita gente já está pensando, olha, ainda falta um tempo para eu aposentar, mas estou pensando, como que será que vai ser isso? Será que vai ser difícil ou não? O que é um planejamento previdenciário, Fê? Planejamento previdenciário é um estudo analítico de toda a vida contributiva do segurado, que também tem uma investigação de mais tempo de contribuição, sempre em busca do melhor benefício, né? O benefício mais vantajoso, né? Nem sempre uma aposentadoria mais rápida, né, quer dizer que é um benefício mais vantajoso. A gente sempre tem que lembrar que aposentou é isso que a gente vai ter na velhice, quando a gente já não consegue mais trabalhar, né? Vai ser uma das principais rendas, né? E quanto tempo que a gente tem que pensar nisso? Pessoas com 30 anos, elas já têm que pensar nesse planejamento? Eu costumo dizer aos 35, 40 anos, porque já tem um patrimônio previdenciário. Todo mundo já contribuiu, né? O trabalhador registrado, seletista, a empresa faz a retenção da contribuição dele, né? O trabalhador acaba não sentindo isso mensalmente, mas sempre tem e não se preocupa com isso. O empresário também, ele é um segurado obrigatório que ele tem que fazer recolhimentos todos os meses, né? Então ali já acumulou um patrimônio previdenciário. Então por isso que é importante a partir dessa idade e já corrigindo e sabendo a forma correta dos recolhimentos, porque às vezes de seletista passa a empreender. Como eu vou recolher? Por qual alíquota? Por qual valor? Qual o impacto disso que vai ter no meu patrimônio previdenciário? E doutor, como é que a gente começa a pensar nesse cálculo? Por exemplo, as pessoas que são seletistas, se elas começarem a imaginar assim, quanto que eu vou receber de aposentadoria? Será que eu posso complementar? Como que a gente pensa nisso, doutor? Como separa isso? No planejamento previdenciário aborda tudo isso. Eu costumo dizer também que o planejamento previdenciário é um dos assuntos mais importantes do direito previdenciário. Justamente que a gente evita muitos problemas lá pela frente, principalmente perda de tempo e perda de dinheiro que ninguém quer, né? Que a gente já vê todas as... Então, no planejamento previdenciário, nesse estudo, já é analisado qualidade de segurado, se tem ou não, carência, se tem ou não, se as contribuições estão válidas ou não, se alguma empresa deixou de contribuir, fazer a contribuição do trabalhador, né? E aí se fecha um tempo real de tempo de contribuição. Então aí que a gente chega e consegue explicar também depois para o seletista, por exemplo, ele não pode fazer uma complementação, como você comentou, a princípio, só se ele tiver uma segunda atividade. Se ele tiver uma segunda atividade, por exemplo, for empresário, depois do expediente dele como seletista, aí ele tem que recolher, que ele é segurado obrigatório, um contribuinte individual nessa segunda atividade. Só assim, se ele não tiver, aí ele não pode complementar. Por exemplo, recolher como segurado facultativo, que é aquela figura que não tem nenhuma atividade remunerada, né? A dona de casa, o estudante, o estagiário. E aí, mas o planejamento traz isso tudo para a pessoa ter certeza, né, da sua situação previdenciária. Para a gente ter mais ou menos uma noção, doutor, quais os documentos que são necessários para a gente dar início num planejamento? O mais importante é a carteira de trabalho e o famoso CNIS, né, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Documento que dá para pegar no portal do meu INSS. Né? Por que o CNIS? Lá estão todas as informações, as contribuições de cada segurado. Então, todo mundo que já contribuiu vai ter a informação lá. Bom, deveria constar lá. É mais uma coisa que o planejamento previdenciário faz, né? Às vezes tem um registro na carteira de trabalho que não tenha no CNIS. E aí, na investigação de tempo de contribuição, que a gente vai falar isso com mais detalhes, né? Por exemplo, se serviu o exército, pode contar.
teve tempo rural, pode contar. Trabalhou sem registro, às vezes dá para ir reconhecer o vínculo trabalhista ainda, para averbar esse vínculo como tempo no direito previdenciário, né? Trabalhou com insalubridade, exposto a algum agente nocivo, prejudicial à saúde, que dá para aumentar também o tempo de contribuição. E aí é o perfil profissiográfico previdenciário, que é o PPP, é esse nome, né, estranho mesmo. Em um momento da vida foi servidor público concursado. O INSS só aceita esse tempo do serviço público se tiver um documento chamado CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição. Então precisa desse documento. Não adianta só dar entrada na aposentadoria. Se não tiver os documentos, o benefício vai ser indeferido e o INSS não vai aceitar. E é aí que é a importância do planejamento. Infelizmente, o costume, né, das pessoas é quando está chegando próximo da aposentadoria, muito próximo da entrada. Então fica sabendo, mulher se aposenta aos 62, homem aos 65. Então, está chegando próximo da meia-idade, vou procurar o que eu preciso fazer. Se procurou, já é alguma coisa. Tem gente que nem procura e já vai, né? Mas, às vezes, ele tem documentos como a CTC que demora muito para pedir para expedir para alguns órgãos públicos, né? Demora meses. Se ele pedir em cima da hora, ele já vai perder esses meses também, né? Então, a gente tem que preparar toda a documentação antes, ver todas as irregularidades, né, para deixar e chegar o momento. O planejamento previdenciário mostra para a pessoa quando vai chegar a aposentadoria e qual o valor e o que é mais vantajoso. Eu costumo fazer um exercício, né? Eu pergunto para o segurado, você sabe quando você vai se aposentar? Você sabe qual o valor que você vai se aposentar? Sabe se tem direito só a uma modalidade de aposentadoria? Sem nada disso não, doutor. Só a qualidade de segurado tá válida ou não? Porque acontece de, às vezes, a pessoa tá sem qualidade de segurado, a empresa não está contribuindo, ou saiu da empresa, foi empreender, não recolheu. Se acontecer algum infortúnio, não gera nenhuma pensão por morte para a família e deixa a família totalmente desprotegida. Por uma coisa muito simples ainda, né? Sabe qual é o impacto? Às vezes o seletista ele sai e vai empreender. Né? Ele fala, agora eu vou fazer meu sonho e abrir minha empresa. Sabe qual é o impacto? Porque normalmente o empresário ele deixa o Prolabore num salário mínimo, então a contribuição é um salário mínimo. A média da nossa aposentadoria é 100% né, de todos os salários desde julho de 94. A gente falou em uma oportunidade aqui. Então, quanto mais salário mínimo colocar, mais vai diminuir, porque é 100%. Então, eu pergunto, sabe qual é o impacto que está causando no patrimônio previdenciário e reduzindo a aposentadoria? Tudo isso o planejamento previdenciário traz. Por isso que ele é muito importante. Resolve muito problema no direito previdenciário. E aí te ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, né, doutor? Com certeza, um melhor benefício. Tem perguntinha do Léo para você. Léo, eu já estou confusa e eu não sei responder quase nada das perguntas que o doutor fez aqui agora. Eu também, eu vou deixar um pouquinho mais confuso. Bom, por exemplo, se eu perdi minha carteira profissional, eu perdi minha carteira profissional e eu preciso buscar nas empresas, talvez, a informação que eu realmente trabalhei lá. Mas aí a empresa não existe mais, faliu, sumiu, deu prejuízo. Como é que eu faço? Esse registro é feito só manualmente mesmo na minha carteira profissional ou ele está armazenado em algum outro lugar? Ótima pergunta, Léo. E uma pergunta que causa muita dor de cabeça para as pessoas. As pessoas normalmente não conseguem se aposentar por conta disso. Extraviou a carteira de trabalho. É um dos principais documentos mesmo. Se já tiver no CNIS o vínculo certinho, capaz de o INSS aceitar. Mas se não estiver, muitas vezes a data do final do vínculo está aberta no CNIS. Né? Por que eu digo CNIS? Porque o CNIS é o principal documento. O INSS usa esse documento como base para a nossa aposentadoria. Então, é o que tem nesse documento. Né? E aí, o que está de errado lá, a gente arruma com a CTC, com a carteira de trabalho. Não tem a carteira de trabalho? E aí, o que fazer? Esses registros ficam em algum lugar. Pode se pedir para a empresa, né, o livro, né, registro. Pode pedir também a RAIS na Delegacia Regional do Trabalho, que a partir de 1976 tem as informações dos registros trabalhistas também, uma declaração para a empresa. No caso que o Léo comentou, se a empresa faliu, tentar procurar o administrador da falência, se ele tem esses documentos, se ele não tem. É uma investigação, né, doutor? É uma investigação e é uma investigação bem completa.
E a gente acaba, de difícil repente, chegar. perdendo com isso se a gente não acha? Se não conseguir comprovar, perde. O INSS não considera aí esse vínculo trabalhista. Isso é a importância da gente fazer isso antes, para dar tempo de você conseguir fazer essa investigação. Exato. Você falou vários benefícios, mas quais mais benefícios a gente tem quando a gente faz esse planejamento, doutor? Planejamento, eu vou trazer um exemplo. Uma segurada procura um especialista em direito previdenciário e ela fala que é uma pessoa com deficiência. Então, vamos supor, paralisou o lado esquerdo dela. Então, a vida inteira ela começou só a trabalhar com o lado esquerdo, com o lado direito. E ela sobrecarregou e aí começou a gerar várias doenças também nesse lado direito dela, nos membros superiores. E aí ela é afastada para receber um auxílio-doença e recebe um auxílio-doença e aí é indeferido e procura o advogado. O advogado, normalmente, quando procura, ele fala da aposentadoria por incapacidade, né? Mas hoje a aposentadoria por incapacidade previdenciária, o valor é menor do que um auxílio-doença. E o pessoal se prende nessa discussão. Quando, na verdade, essa segurada com deficiência física, ela tem uma regra de aposentadoria diferenciada que não foi alterada na reforma. E é uma das melhores regras que existem ainda. Então, quando ela procura isso, tem que ver quais os benefícios mais vantajosos para ela, e não só o que ela acha que é devido, que as pessoas falam, enfim. Então, às vezes, eu aposento uma pessoa por R$ 1.500 hoje, daqui um ano nessa regra que ela teria direito, ela se aposentaria por 3 mil, né? Se perde dinheiro, doutor. Exatamente. Então, o planejamento ele tem que trazer tudo isso para o segurado, tem que proteger o segurado até a aposentadoria dele. E a gente sozinho, dificilmente a gente consegue fazer isso. Precisa de ajuda, né, doutor? Precisa. Um caminho que engana muito o segurado, que é bom dizer aqui também para o pessoal que nos assistem, é o simulador do INSS. O simulador do INSS, ele só considera o que está no CNIS. Mas o que está no CNIS, que está inválido, ele conta como válido. E aí as pessoas vão até o INSS, dão entrada, indeferem e não sabem por quê, né? Então, esses buracos, essas lacunas, inconsistências, irregularidades que são encontradas pelo especialista. Não dá para confiar no simulador do INSS. Infelizmente, aquele vínculo que não estava no CNIS já não vai ser considerado, né? Tem vínculo que está no CNIS do segurado que não é dele. Entrou equivocadamente. Aí, se ele se aposentar com aquele vínculo de outra pessoa, vai causar o maior problema para ele, possivelmente, lá na frente. Que interessante. Tem mais perguntinha de WhatsApp. Vamos lá, uma perguntinha. Temos uma perguntinha e é muito boa, por sinal. João Pedro de Natal. Trabalhei 18 anos com insalubridade de 40% no serviço público, mas saí e estou exercendo uma função sem insalubridade. Gostaria de saber se esses 18 anos que trabalhei com insalubridade vai me gerar um bônus para reduzir meu tempo para aposentadoria. Muito obrigado, João, pela pergunta. Muito legal, João. O doutor falou um pouquinho disso, né, doutor? Muito boa pergunta e uma pergunta bem difícil de responder também, porque precisa de mais detalhes, né? Normalmente, até a reforma da Previdência, novembro de 2019, era possível aposentadoria, existe ainda aposentadoria especial, mas a mais comum, se comprovasse 25 anos de tempo especial, se aposentava nessa modalidade. Se o segurado tivesse só 18, ele poderia aumentar, comprovando com um PPP, que é o perfil profissiográfico, aumentar 1,4 no caso do homem a contagem do tempo comum. Então ele eleva o tempo dele de contribuição e isso é feito por meio da investigação aí de mais tempo de contribuição que é feito no trabalho do planejamento. Mas tem que ver qual que era o agente nocivo que ele era exposto. Nem sempre insalubridade ou periculosidade gera direito no previdenciário. Depende do agente nocivo, físico, químico, biológico. Gente, que demais, doutor. Ainda bem que é uma série, porque eu acho que as pessoas vão ter muitas perguntas. Você de casa já começa a mandar pra gente, porque a cada vinda do doutor aqui, cada vinda do Felipe, ele vai explicar algum pedaço disso tudo, até a gente conseguir planejar e entender isso melhor, né, doutor? Isso aí, é importante. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço sempre. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que nós merecemos, todo cidadão merece ter dignidade, merece ter trabalho, e a gente merece ter uma qualidade de vida boa, depois que a gente cumpre um grande período da vida trabalhando. Com certeza. Né? E eu acho que é isso que deixa as pessoas menos doentes quando a gente planeja. Então, eu sei que é complicado agora, parece um monte de coisa que a gente tem que fazer, mas a gente vai agradecer muito depois, né, doutor? E uma palhinha que a gente vai falar nos próximos episódios são as modalidades de aposentadoria.
às vezes procura no simulador ou não tem conhecimento ou vai sozinho, vê um tipo de aposentadoria e aquela aposentadoria ela tem um valor muito baixo. Então ela vai ficar defasada lá na velhice do segurado aposentado, né? Então ele tem que ver todas as possibilidades. O planejamento, ele traz plena consciência da situação previdenciária para tomar a melhor decisão. Se ele vai decidir pegar agora uma aposentadoria menos vantajosa ou aguardar um pouquinho mais. E aí a gente explicando um pouquinho das modalidades de aposentadoria vai ajudar os segurados a compreenderem essas regras aí e essas aposentadorias. Bom, então ó, já fica de olho que é isso que a gente vai falar na próxima, viu? Obrigada, doutor. Eu que agradeço. Você de casa aproveita, ó, segue o doutor na internet, manda e-mail para ele, faz pergunta para ele, ó. O telefone é o 11 99774 2126. O e-mail é contato@salatasharf, é isso, né, doutor? É isso. .com.br. O site é salatasharf.com.br e o Instagram @salatasharf_adv. Muito obrigada. Feliz ano.